Para que a LER deixe de ser responsável por tanto sofrimento, perda de produtividade e custos sociais para as empresas e a União, é necessária prevenção no local de trabalho. A redução da jornada com intervalos para descanso é importante para prevenir a LER. Outras medidas também devem ser tomadas, como mudanças em mobiliário e ferramentas, melhoria no acesso a comandos de acionamento e materiais, ambiente menos agressivo, com iluminação e ventilação apropriadas, e o rodízio de trabalhadores em tarefas que exigem movimentos e posturas diferentes. Eliana, uma pessoa com LER, com uma imensa dificuldade de executar um trabalho que fez a vida inteira, como é que pode se resolver essa questão com relação à empresa? Essa pessoa poderia, sei lá, ser aproveitada numa outra função? As empresas são abertas para isso? Então, Maria Amélia, esse é um grande problema, porque assim, a profissão, ela faz parte da identidade do trabalhador. Geralmente você fala o nome e a sua profissão. Quando você perde, então a gente está falando de uma clínica do luto. A gente está falando de uma perda, de uma morte. Ela não é mais aquilo. E é algo que ela a vida inteira construiu. Uma imagem profissional você constrói ao longo do tempo. E você vai, enfim, associando aquilo à sua pessoa. Então você é um bom trabalhador, você é uma pessoa ágil, você recebe incentivo, você é o escolhido. Geralmente a pessoa que chega adoecida porque ela era um bom profissional. Sim. Às vezes ela era usada como modelo dentro da equipe. Ela treinava os novos trabalhadores e ela adoece. Bom, então a primeira crise é essa, eu não sou mais aquele quem eu sou agora. E eu não tenho mais a saúde, o trabalhador vende a força de trabalho dele. Agora ele não tem mais essa força de trabalho. A idade, como vocês viram, de 18 a 45 anos, é uma idade produtiva, mas quando a pessoa está com 30, 40, ela já começa a ficar preocupada se ela vai ser reabsorvida pelo mercado. As empresas não cuidam desses trabalhadores que elas lesionam. Elas geralmente descartam esse trabalhador. Então, ao primeiro atestado de afastamento, ele já se sente visado e alguns convênios, inclusive, algumas empresas, elas monitoram isso, porque elas têm o acesso de quantas consultas a pessoa passou, de que atestado que ela teve, então já é um futuro candidato à demissão. Bom, não por acaso ele acaba escondendo, né? Não por acaso acaba escondendo e a patologia acaba se agravando. Então ele não pode começar a tratar desde os primeiros sinais, que seria uma maneira de evitar a evolução da LER, até chegar a um quadro de limitação. Então a possibilidade da reabilitação, ela depende muito do estágio que a pessoa está e da boa vontade da empresa cuidar. Sim. No início aqui a gente viu um vídeo que tinha uns esportistas. Bom, isso acontece muito com os esportistas, eles estão lesionados o tempo todo, mas eles são afastados, são cuidados e são reintegrados aos clubes. Geralmente a gente vê isso, sim, né? Sim. Raras exceções. Só que não acontece a mesma disponibilidade nas empresas. Geralmente ela faz fisioterapia e volta para a mesma função. Né, a fisioterapia não significa que ele tenha ficado curado. Não significa. Então, essa questão de... há uma possibilidade de reabilitação? Há. Né? Às vezes a gente pergunta para o trabalhador, você vê lá algum lugar onde você poderia trabalhar? Eu vejo, mas eu acho que não vou me colocar, porque lá é outro salário, então já não poderia, eu tenho até o segundo grau, mas eu não poderia, vou ganhar outro salário, enfim, eu estou registrado como sendo esse. A empresa não faz não tem muita boa vontade de fazer isso, porque significa que vai fazer com todos os outros que ela for adoecendo. Então, há um problema nessa reabilitação. Sim. A sociedade não está preparada para isso. Agora, alguns conseguem, por via própria, como autônomos, fazer outras coisas e conseguem continuar uma vida profissional. Sim. Né? Agora, Paulo, o que é que precisa mudar de mentalidade? O empresário, que sabe que existem possibilidades de melhorar a vida do trabalhador, ou o trabalhador mesmo? Ele deveria brigar mais, sei lá, fazer o seu sindicato ir à luta? Onde é que está o erro nessa história? O erro são, digamos assim, em tipo de situação assim, complexa e tal, nós temos, na verdade, a organização da sociedade, né, da economia. Sim. E tal, capitalista, que acaba tendo regulamentações, mas permitindo isso. Então, é uma cadeia, são vários nós. Sim. Que devemos buscar desatar, né? Então, certamente, importante é o conhecimento, a informação.
a pessoa a ter acesso a informações sobre o que causa a doença, sobre como prevenir, sobre direitos que tem, sobre a ergonomia, sobre como buscar justiça, sobre como se organizar na CIPA, através da CIPA, né, Comissão Interna de Prevenção de Acidente, e os direitos, inclusive, com relação a uma boa ergonomia. Temos uma norma, uma lei específica que fala da ergonomia. Sim. E as boas técnicas, ou as boas prescrições e protocolos sobre aplicação da ergonomia dizem, desde que sérias, que é necessário que o trabalhador seja um agente, né, uma pessoa, um indivíduo ativo, um sujeito da melhoria das adaptações ergonômicas, e não alguém que sofre, digamos, a intervenção ergonômica de algum técnico que vem de fora. Sim. Porque esta participação permite o ajuste mais adequado, o envolvimento, né? Então, esses aspectos psicoemocionais também interferem. Então, esses conhecimentos todos o trabalhador tem que buscar no sindicato, na internet, nas bibliotecas, no debate e se organizar. Ao mesmo tempo é o seguinte, de tantas conversas que a gente já teve aqui com trabalhadores, desde sempre os sindicatos batalham, os sindicatos metalúrgicos, por exemplo, pela redução da jornada de trabalho, né? Décadas da mesma solicitação, da mesma luta, e não se consegue. Aí quando a gente pensa assim, não, depende também do trabalhador, não sei o que tal, a gente fica um pouco cético, acha meio difícil mudar. Né? Você veja, tem a questão ergonômica, ao mesmo tempo que a gente luta, né, uma grande luta, uma importante luta por redução, o trabalhador, e às vezes até o próprio sindicato aceita, e em época da economia aquecida, que se faça muitas horas extras que sobrepõem a jornada que hoje é regular, normal. Então, isto implica em aumento dos riscos, né? Por maior exposição. Agora, me permite comentar um pouquinho só sobre a dor crônica. Ela exige do nosso organismo, para alívio, no mecanismo natural, fisiológico da nossa natureza, o uso de endorfinas para alívio. Sim. Né? Essas endorfinas são criadas cada vez mais no nosso organismo, quanto mais a gente tem motivação, envolvimento e até atividades de condicionamento físico. Então, de certo modo, o próprio trabalho e os movimentos, depois de aquecer, ele alivia a dor. É por isso que nos casos crônicos, né, que é a maioria que nos chega, a pessoa, às vezes, depois de afastar do trabalho, ela tem um aumento da dor. E é real esse aumento da dor. Sim. Não é algo inventado, não é porque quer ficar encostado, né? Claro que tem esse tipo de sujeito, de casos, mas não pode se generalizar como hoje, inclusive, a Previdência generaliza e outras pessoas, cara que não quer voltar. Se coloca umas conduções de situações como se o mundo do trabalho fosse ideal. Na verdade, é utópico. Sim. E há um faz de conta de que aquilo não existe, aquelas más condições de trabalho. Então, se comete, no limite, erros de procedimento médico que causam e provocam, e vão provocar, conscientemente, sabidamente, mais lesão e mais dor. Oh, meu Deus, difícil solução, Glau. É difícil. Eu já penso que a solução seria, ele não tem dinheiro para pagar uma academia, então ele tenta um dia na semana ir a pé. Se ele morar muito longe, um dia da semana chegar mais cedo no serviço, fazer um alongamento antes. Tem coisas que são baratas, mas ao mesmo tempo que facilitam. Eu, por exemplo, tenho o ler de tocar, né? E eu tenho que fazer meus alongamentos antes de dormir, ao acordar, eu faço. Não tenho tempo para ir à academia também, não tenho tempo para fazer tudo que eu preciso fazer por causa de dor, dessa posição de ficar tocando violão. Sim. Eu tenho tudo isso. Mas eu acho que a gente também tem que querer muito. A gente também não pode sentir a dor e aceitar a dor. Eu acho que a gente tem que querer também um alongamento de braço, de tronco. Eu acho que também ser mais feliz, procurar coisas que te deixem felizes, né? Para muitos casos é a solução, não deixa de ser. Mas, por muitos casos.
Então, na verdade, nós temos diversos casos. Tem alguns que conseguimos e que o condicionamento é importante para qualquer pessoa, para todos. Os mais crônicos, acredito que devam chegar a remédios e tudo, né? Mas eu acho que tem muita gente que sofre um pouco até do estresse. É o estresse que faz isso, na verdade, né? Dessa coisa da repetitividade. Mas nós vamos fazer você sofrer um pouquinho mais, porque para o nosso prazer... Não, mas eu não sofro. Tá? Eu só sofro depois com as dores, mas durante é fantástico. Então eu vou fazer entrega, que é do disco anterior a este. Eu tenho 5 CDs. Sim. Esse é o 5º, que eu vou mostrar para vocês depois. E o anterior foi o Glau.G, faixa 2, que tocou em várias rádios muito importantes pelo país todo, pelo mundo também, de minha composição. Entrega. Tá. Hoje eu quero que não veja o dia amanhecer. Não demore, quero beijo, quero tudo, quero teu prazer. O que é que eu posso fazer? Todo esse amor por você. Não quero sobreviver, morrer de amor por você. O que é que eu posso fazer com esse jeito de amar? No toque te provocar, todo dia estar. Que vai embora, fico sem saber o que é que eu posso fazer. Todo esse amor por você, não quero sobreviver, morrer de amor por você. O que é que eu posso fazer com esse jeito de amar? No toque te provocar, todo dia estar. Chegou a magia da entrega segura do meu coração. O que é que eu posso fazer? Todo esse amor